Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Atos capítulo 1, verso 3. Quem abriu, diga aleluia. Presta bem atenção aí, em nome de Jesus. Nós vamos ler alguns versos até o início do capítulo 2. É o único texto que eu vou ler em toda a ministração, então eu queria 100% da sua atenção em o nome de Jesus. A Bíblia diz assim: depois do sofrimento de Jesus, apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se você recebe essa promessa para você também, diga amém. Aleluia. Continua lendo comigo, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes perguntou: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Quem pode dar um glória a Deus? Agora pula para o verso 24, lá para o finalzinho do capítulo 1. E nós vamos ver até o verso 4 do capítulo 2. Essa diferença de capítulos e versículos que nós temos nas Bíblias dos dias de hoje, elas não estavam, ou eles não estavam nos escritos originais. Isso foi colocado, ou foram colocados depois, para facilitar aí na didática e no estudo da palavra. Então você pode ler os textos como se não houvesse separação de capítulos, como se fosse uma mesma história. Então continua aí, verso 24, se você está comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim: depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Fala comigo, Matias. Continua lendo. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Capítulo 2, verso 1. A palavra de Deus continua dizendo: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, absolutamente todos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os
capacitava. Olha que tremendo, olha que poderoso. Presta bastante atenção aqui em nome de Jesus. Humanamente falando ou naturalmente falando, aquela sexta-feira seria o fim. A pior tragédia para a humanidade estava acontecendo. O Deus que se fez carne, nossa única chance de reconciliação com Deus, nossa única chance de salvação, estava morrendo num madeiro, estava sendo crucificado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele estava sendo pregado no madeiro. Naturalmente falando, era o pior cenário que poderia acontecer. O diabo e seus anjos estavam cantando vitória. Humanamente falando, não tinha pior coisa para acontecer. Se nós pensássemos com a lógica humana, o pior acontecimento da história estava acontecendo. O pior estava por vir. Mas Deus, Ele via aquele dia com outros olhos. Mas Deus, Ele tinha outro plano. Aquilo que naturalmente era para ser o pior momento da história, através do propósito de Deus, se tornou o melhor momento de toda a história. Porque através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, é que eu e você fomos reconciliados com o Pai, é que eu e você fomos salvos daquilo que merecíamos, fomos salvos da morte do inferno, através do propósito de Deus. Aquele que era para ser o pior momento da história, se tornou o melhor momento das nossas vidas. Eu não sei se você recebe quanto eu, mas isso já nos prega uma mensagem. A mensagem do dia de hoje, a mensagem da sexta-feira da Páscoa, nos ensina que nenhuma cruz que nós enfrentamos, nenhum problema que o servo de Deus enfrenta, ele é eterno. Pelo contrário, você pode estar passando por uma sexta-feira, mas a sua sexta-feira não é eterna. Você pode estar enfrentando a cruz, mas a cruz não é o ponto final. Você pode estar enfrentando aquilo que parece ser o pior momento aos seus olhos, mas se lembre da mensagem da cruz. Aos olhos de Deus, a cruz não é o fim. Aos olhos de Deus, não significa que o pior está por vir. Pelo contrário, significa que o melhor está por vir. Aquele que era para ser o pior momento se transformou no melhor momento da humanidade. A sexta-feira não foi eterna, porque no domingo de Páscoa o nosso Senhor ressuscitou, vencendo a morte de uma vez por todas. Nós estamos clamando por avivamento. O maior avivamento que se ouve na face da terra começou num lugar tão improvável. Começou de uma forma tão desafiadora. O Rei dos Reis, o Deus que se fez carne, num lugar tão difícil, num lugar de vergonha, num lugar onde só as escórias da sociedade estavam, no lugar ali fora de Jerusalém, onde os inimigos do Império Romano eram crucificados, eram mortos da pior maneira possível. E através daquela situação que Deus trouxe o maior avivamento da face da terra. Eu não sei quais condições ou em quais condições que você chega aqui, mas eu quero te lembrar que não eram condições piores do que naquela sexta-feira de Páscoa. E se Deus fez algo tremendo de uma situação tão difícil,
Não importa qual dificuldade que você está enfrentando, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e ele vai começar algo poderoso, algo grandioso na sua vida, na sua família e na fonte da vida. A Bíblia fala que depois que Jesus, ele é entregue, ele é morto, no domingo de Páscoa ele ressuscita. E a Bíblia fala que ele, depois que ele apresenta aos discípulos, ele passa com seus discípulos aqui na terra 40 dias. 40 dias se manifestando, 40 dias ensinando sobre o reino de Deus, sobre o reino que ele veio para estabelecer, refutando alguns preconceitos que os novos cristãos ali, os discípulos tinham, por causa de todo o contexto judaico que eles viviam. A Bíblia fala que Jesus dava provas irrefutáveis que ele estava vivo, e ele pregava a mensagem do reino de Deus, até que depois de 40 dias, a Bíblia fala que ele reúne com seus discípulos no lugar ali perto de Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras, e ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz assim: permaneçam em Jerusalém, porque em poucos dias eu derramarei sobre vós o meu Espírito, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra aquilo que eu disse. João batizou com água, mas eu vou batizar com Espírito e com fogo. E a Bíblia fala que Jesus é assunto aos céus, e os discípulos permanecem em Jerusalém. Dias e momentos que antecederam o dia de Pentecostes. Para você que não se lembra, a festa de Pentecostes ali no Antigo Testamento, ela acontece 50 dias depois da Páscoa judaica. A Bíblia fala que eles passam 40 dias com Jesus. Jesus é assunto aos céus, e eles permanecem ali em Jerusalém com uma palavra. Esse momento dos discípulos de Jesus, depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes, esse caminho que eles percorrem até aquele grande avivamento que aconteceu em Atos no capítulo 2, muito tem a nos ensinar sobre como nós também podemos ser avivados, sobre como a igreja também pode ser avivada, despertada. Interessante que Jesus diz aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque eu derramarei o meu Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas. Deus, Jesus, tinha um propósito para aquele tempo. Ele tinha um propósito para os discípulos, para aqueles que criam nele como Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que ele derramaria o seu Espírito, ele derramaria avivamento com um propósito. Fala comigo, propósito. Mais forte, diga propósito. Por que biblicamente nós precisamos de avivamento? Porque no curso da história, Deus derramou avivamento sobre a face da terra. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, os dons do Espírito, eles sempre vêm com uma finalidade, com um propósito. O avivamento veio ali sobre a igreja primitiva, depois da crucificação, da ressurreição do Senhor. O Senhor Jesus diz que vai derramar o Espírito Santo, o avivamento, porque ele tinha um propósito. Ele queria alcançar Jerusalém, ele queria alcançar Samaria, e ele queria alcançar os confins da terra. Através do derramar do Espírito, através do avivamento, que os discípulos puderam cumprir o propósito. Se você já leu aí Atos no capítulo 2, a Bíblia fala que através ali da igreja, que tinha em torno de 120 pessoas, depois que eles recebem o Espírito Santo,
através do mover ali que estava acontecendo naquele culto, naquela congregação, a Bíblia fala que Pedro se levanta, testemunha depois que o Espírito se derramou, e através daquele grupo uma multidão de 3.000 pessoas se renderam e se entregaram ao Senhor. Depois o texto continua dizendo, depois daquele mover, depois daquele avivamento, dia a dia a igreja ia crescendo, ia se expandindo. Dia a dia o evangelho era pregado e o reino de Deus era expandido. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriu através daquele avivamento. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo dias muito especiais e muito peculiares aqui no Brasil. Da mesma forma que Deus tinha um propósito muito especial, muito ímpar ali, para Jerusalém, para Israel, para aquela geração ali que começou a igreja primitiva. Aquela geração marcou a história, literalmente. Somos frutos daquela geração. Por isso que Deus derramou aquele avivamento, por isso que o Espírito veio daquela forma, para que a igreja pudesse cumprir esse propósito. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Da mesma forma que Deus tinha um propósito para aquela geração, Deus tem um propósito para a nossa geração. Sabe por quê? O Espírito Santo tem incomodado o apóstolo, a liderança da Fonte da Vida, para falarmos de avivamento, porque Deus tem urgência, Ele tem um propósito para cumprir em Goiânia, em Goiás, no Brasil e nas nações. É por isso que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer derramar o seu Espírito, Ele quer trazer avivamento, e esse avivamento é para cumprir um propósito. A Bíblia fala que 12 discípulos ali liderando 120 pessoas, o avivamento veio e a igreja primitiva começou ali. A Bíblia fala que a mensagem deles ecoaram ali por todo mundo, ecoaram por gerações. A ciência diz aí que há mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, os estudiosos, os especialistas. Talvez o nosso número comparado com todo esse universo é muito pouco. Mas eu creio que ninguém pode deter uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Deus vai derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas, e nós vamos alcançar aquilo que não alcançamos, nós vamos atingir aqueles que ainda não atingimos. A glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar, em nome de Jesus. Mas nesse processo, até o dia de Pentecostes, nós aprendemos muitas lições na palavra de Deus. Lições sobre o que devemos fazer para experimentar tal avivamento. Lições sobre o que devemos fazer para experimentar esse despertar do Espírito Santo. E o título da minha mensagem hoje, se você está anotando, anota aí, é o seguinte: a caminho do avivamento. A caminho do avivamento. Quantos creem que a Fonte da Vida está a caminho do avivamento? Quantos querem estar a caminho do avivamento? Quantos querem sair transbordando do Espírito Santo? Eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo aqui com os discípulos, neste processo que eles experimentam até o dia de Pentecostes. A primeira lição que eu aprendo e que eu gostaria de compartilhar, que para mim tem tudo a ver, primeira lição que nós aprendemos com os discípulos: os discípulos creram na promessa. Os discípulos creram na promessa. Os discípulos acreditaram na promessa. Se você continuar lendo no livro de Atos, no capítulo 2, depois que o Espírito Santo é derramado, Pedro se levanta, o apóstolo Pedro, e quando ele vai falar ou explicar para as pessoas, para os judeus que estavam vendo tudo aquilo, o que estava acontecendo,
Ele cita o livro de Joel no capítulo 2, uma promessa que havia sido feita lá no Antigo Testamento, anos lá atrás. Joel, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a terra. E ele continua dizendo assim, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, até os vossos velhos sonharão. Ah, meu irmão, eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. Ele diz que depois do derramar do Espírito Santo, os nossos filhos, os seus filhos profetizariam. Em outras palavras, se alguém da sua família, se você tem filhos que está fazendo más escolhas, que estão presos aí na mão do pecado, nas garras do inferno, em nome de Jesus, creia nessa promessa. Os seus filhos não serão servos de Satanás, mas serão profetas do Senhor. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Em nome de Jesus, é uma promessa que Deus te deu. Nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito e os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam. Os jovens teriam visões. Em outras palavras, nunca vai ser cedo demais para ser usado pelo Senhor. Até os vossos velhos sonharão. Em outras palavras, nunca é tarde demais para viver o propósito de Deus. Enquanto você estiver vivo aqui na terra, você pode viver os planos, você pode viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Pedro, ele cita o livro de Joel, porque Joel fala dos últimos dias. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele está afirmando que depois que Jesus é assunto aos céus, já está vivendo, ou eles já estavam vivendo os últimos dias. Aí você pensa, como? Já se passaram 2000 anos. Se você pensar quantos dias são 2000 anos, são muitos dias. Só que o próprio apóstolo Pedro, ele nos afirma lá em uma das suas epístolas, que Deus não tarda em cumprir a sua promessa. Pelo contrário, o desejo dele é que todos sejam salvos. Aí ele conclui o raciocínio dizendo assim, porque para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. O que Pedro está nos ensinando ali naquela mensagem do dia de Pentecostes, é que depois que Jesus é assunto aos céus, ele inaugurou o momento que nós chamamos da dispensação do Espírito Santo, ou a dispensação da graça, o período da igreja. A Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia. Se Jesus ele vai voltar 3000 anos depois da primeira vinda, Pedro já podia falar que aqueles momentos lá no início, depois que Jesus é assunto aos céus, já era parte dos últimos dias. E ele libera essa palavra nos confirmando que esse raciocínio está certo. Ele diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. E se isso é verdade lá para a igreja primitiva, se há 2000 anos atrás já era os últimos dias, perto da volta de Jesus, eu falei, se Jesus for voltar só depois de 3000 anos, que eu acho muito pouco provável que aconteça, já era os últimos dias ali no tempo da igreja primitiva, quanto mais nos dias de hoje. Se Pedro considerava 2000 anos atrás os últimos dias, hoje nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que Pedro estava 2000 anos atrás. Aliás, nunca houve na face da terra, nunca houve na história uma geração tão
próxima da volta de Jesus quanto a nossa geração. Se a promessa é que nesses últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre a face da terra, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre nós, a tal ponto que os seus filhos, os nossos filhos, seriam profetas do Senhor, a tal ponto que os nossos jovens seriam tão cheios do Espírito Santo, que teriam a visão do Espírito Santo, a tal ponto que até a terceira idade viveria os sonhos do Senhor. Se isso era a realidade há 2000 anos atrás, quanto mais agora, meu irmão. Pedro, ele fala de uma promessa geral, mas não só isso, os discípulos também tinham uma promessa específica. Eles tinham uma palavra específica do próprio Jesus. Tinha a promessa geral que foi liberada lá pelo profeta Joel, uma promessa que era a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Mas tinha uma promessa específica de Jesus para aquele grupo. Jesus, ele vira para os discípulos. No texto nós vemos que são em torno de 120 pessoas com os 12 apóstolos, que agora eram 11 por causa da traição de Judas. E ele dá uma ordem, ele diz assim: permaneçam em Jerusalém, porque dentro de poucos dias eu derramarei o meu Espírito sobre vós, para que vocês sejam capacitados, para que vocês sejam ativados e se tornem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tinha uma promessa geral e tinha uma promessa específica para aqueles discípulos. Presta bem atenção aqui, em nome de Jesus. Tão importante quanto se ter uma promessa, é fundamental que você creia na promessa. Parece redundante, mas faz toda a diferença. Tão importante quanto se ter uma promessa, uma palavra profética, uma profecia, é fundamental que você creia na promessa. Tão importante quanto se ter fé, é importante que você exerça a sua fé. Em nome de Jesus, entenda isso. Os discípulos não só tinham uma promessa, mas eles creram na promessa. Biblicamente, o crer é análogo a receber. O crer é como que se funciona a palavra receber. É sinônimo da palavra receber. É por isso que a Bíblia nos ensina que para sermos salvos, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Tem gente que fala: então eu preciso fazer algo para ser salvo. Não. O que a Bíblia está falando é que você precisa receber o que Jesus fez. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Mas presta atenção: como você recebe algo que você não vê? Se eu virar para você agora e falar: olha, amanhã eu vou te dar 10 milhões de reais. Como você recebe um presente que você não está vendo? Você precisa acreditar em mim. Em outras palavras, você precisa crer. Como que você recebe a salvação que você não está vendo? Você precisa crer. Como que você recebe o Espírito Santo que você não está vendo? Você precisa crer. Como você recebe as promessas do Senhor sobre a sua vida? Você precisa crer. Por isso que a palavra de Deus nos fala tanto: tudo é possível para aquele que crê. Por isso que a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, será salvo tu e a tua. Você precisa crer.
Você precisa acreditar. Isso me traz tanto temor. A Bíblia fala que Jesus, a solução para todo e qualquer problema, ele foi em algumas cidades para realizar milagres, para cumprir o seu propósito. Mas muitas cidades não experimentaram milagres, não foram despertadas, avivadas, porque as pessoas não criam. O problema não estava em Jesus, o problema estava nas pessoas. Eu fico imaginando quantas vezes eu deixei de experimentar o agir de Deus na minha vida. Quantas vezes eu deixei de viver o propósito de Deus na minha vida por dificuldade de crer. Ah, meu irmão, por que eu estou falando isso? Lembra? Os discípulos, eles tinham uma promessa geral de Joel e uma promessa específica. Da mesma forma, a nossa geração tem a promessa de Joel sobre nós. A promessa de Joel do capítulo 2 também é para nós. Como eu falei, nós também estamos vivendo nos últimos dias. A promessa é que Deus derramaria o avivamento sobre a face da terra, derramaria o seu Espírito, está sobre nós. Lembra que eu falei? Tão fundamental como que é ter uma promessa é que você creia. Quantos creem nessa promessa? Diga: eu creio. Fala bem forte. A Bíblia fala que com a boca nós fazemos confissão para salvação. Quantos realmente creem? Diga: eu creio. A Bíblia fala que é aquilo que sai da nossa boca que influencia o nosso coração. É importante você declarar ainda quando você não sentir, amém? Quantos creem que Deus tem uma promessa de avivamento sobre nós? Diga: eu creio. Os discípulos tinham a promessa de Joel, mas eles também tinham uma promessa específica para eles. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, porque eu vou derramar o meu Espírito para que vocês se tornem minhas testemunhas, ou minhas testemunhas, para que a igreja primitiva ela seja gerada, seja estabelecida. Da mesma forma que os discípulos tinham a promessa de Joel, eles tinham uma promessa específica, e eu senti isso enquanto eu preparava no meu coração, e eu quero compartilhar. Da mesma forma que nós temos essa promessa de Joel, os discípulos tinham, mas nós também, como os discípulos, também temos uma promessa específica. O apóstolo tem compartilhado muito conosco, com os líderes, com os bispos, que tem algo diferente no ar, porque Deus está escrevendo algo novo na fonte da vida. Deus está começando algo novo. É por isso que depois de tanto tempo, o tema da nossa conferência é avivamento. Porque da mesma forma que nós tínhamos, ou nós temos uma promessa geral como os discípulos, nós temos também uma promessa específica. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a fonte da vida como nunca derramou. Deus tem algo para fazer na sua vida que Ele ainda não fez. Deus vai ativar a sua vida nesses dias. Deus vai despertar o seu coração. Deus vai aquecer no seu coração mais uma vez aquele fogo, aquela paixão do primeiro amor. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Nós vamos transformar essa nação em nome de Jesus. Os especialistas estão dizendo que esse ano talvez seja um dos mais importantes para o nosso país, seja um dos mais importantes aí para a nossa nação. Talvez humanamente falando é como aquele fim de semana de Páscoa. Naturalmente falando é como que se nós tivéssemos chegado no fim. É como que se o pior estivesse por vir, mas isso é aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, o Espírito Santo vai ser derramado, Ele vai trazer uma reviravolta, Ele vai ativar a sua igreja, e o melhor está por vir. Deus está começando algo novo. Fala comigo: algo novo.
Mas presta atenção em nome de Jesus. Segunda lição que eu gostaria de compartilhar, a caminho do avivamento. A segunda lição é a seguinte: respeite o processo. Respeite o processo. Fala comigo, processo. Todas as vezes que Deus vai agir, Ele age através de um processo. Você vê aqui no texto, algumas vezes a expressão de repente. De repente Ele derramou o seu Espírito. De repente Ele foi assunto aos céus. Presta atenção em nome de Jesus. Até os de repente de Deus, eles vêm através de um processo. Todas as vezes que Deus vai agir, Ele age através de um processo. Mas a cura foi imediata. Até a cura imediata, ela veio através de um processo. Deus, quando Ele quer agir, Ele levanta intercessores. Para que a cura imediata chegasse, Jesus precisou morrer lá no Calvário. Pessoas precisaram interceder pela nossa geração. O Espírito precisou vir para que a cura imediata acontecesse. Até a salvação que veio de uma vez, porque a graça veio de graça para nós. Mas a salvação também veio através de um processo. Antes de você nascer, há 2000 anos atrás, na sexta-feira da Páscoa, Jesus foi crucificado para te salvar. Ele pagou um alto preço para que você pudesse receber de graça. A graça nos foi dada de graça, mas ela não foi conquistada de graça. Ela custou alto. Custou a vida do nosso Senhor e Salvador. A crucificação do unigênito do Pai. O avivamento, o derramar do Espírito lá em Pentecostes, ele veio através de um processo. É importante você entender isso, meu irmão, porque a natureza humana, ela é imediatista. A natureza humana quer as coisas agora, para ontem. Esperar nos custa, esperar é sacrifício. Esperar não é agradável. Mas todas as vezes que Deus vai agir, Ele age através de um processo. Por que Deus não redimiu a humanidade lá no Jardim do Éden? Porque Ele esperou milhares de anos para enviar Jesus e cumprir a palavra. Porque Deus sempre age através de fala comigo, processo. Por que nós estamos ainda esperando a volta de Jesus já há 2000 anos? Por que a igreja tem que resistir ao sistema? Por que Jesus não voltou lá na igreja primitiva? Porque todas as vezes que Deus vai agir, Ele age através de Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio de repente. Mas até o de repente de Deus, Ele vem através de um processo. Os discípulos precisaram andar 40 dias com Jesus ressurreto. Antes disso, eles precisaram andar 3 anos com o Deus encarnado, Jesus, ouvindo a mensagem do reino de Deus, testemunhando curas, sinais, prodígios. Depois dos 40 dias, depois da ascensão de Jesus, a Bíblia fala que eles passam 10 dias em Jerusalém. 10 dias que a Bíblia fala que eles se reúnem, eles permanecem ali, eles oram, eles buscam a Deus, eles cultuam ao Senhor. Mas a Bíblia fala que eles resolvem problemas também. Afinal de contas, havia uma promessa que agora estava incompleta. Jesus tinha chamado 12 apóstolos. E 12 que é um número simbólico na palavra de Deus. Jesus disse que seriam os 12 que julgariam as 12 tribos de Israel. Mas agora
os 12 haviam se tornado 11, porque Judas, aquele endemoniado, aquele corrupto, aquele sem vergonha, traiu a Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata. E a Bíblia fala que ele experimenta as consequências disso, ele suicida, ele morre, e a Bíblia fala que ele é tirado. Agora os discípulos, naqueles 10 dias, eles tinham que resolver aquele problema. A Bíblia fala que os apóstolos se levantam, cheios do Espírito Santo. Os apóstolos se levantam, inspirados pelo Espírito Santo, e eles trazem uma direção até que eles chegam até o nome de Matias. Matias é colocado como apóstolo no lugar de Judas. Ele obedecia todos os critérios. Depois que tudo é alinhado, depois que a casa é arrumada, é organizada, Atos capítulo 2 começa dizendo que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, e de repente vem como um som de um vento impetuoso e enche o lugar. O Senhor derrama o seu Espírito, mas através de um processo. A tendência da natureza humana é desvalorizar os processos. A tendência da natureza humana é desistir no meio do processo. A tendência da natureza humana é ver a conquista, é ver a ponta do iceberg e pensar que tudo aconteceu de repente, que tudo aconteceu da noite para o dia, que tudo aconteceu por acaso. Mas em nome de Jesus, meu irmão, entenda isso, porque Deus quer despertar a sua igreja, Deus quer avivar a fonte da vida. Todas as vezes que Deus age através de um processo. Não desista no meio do processo, em nome de Jesus. Respeita o processo, porque depois que você passar pelo processo, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai ser ativado, você vai ser despertado, e você vai ser usado por Deus. Fala comigo, processo. Eu quero pontuar algumas coisas no processo. Eu poderia falar horas só sobre o processo, mas eu escolhi algumas coisas bem particulares que eu creio que vai edificar a sua vida. Jesus, ele diz assim: permaneçam em Jerusalém. Duas palavras que são fundamentais aqui. Duas palavras que são fundamentais para o processo: permanecer e Jerusalém. No Antigo Testamento, Israel e Jerusalém eram figuras muito claras da igreja que estava por vir. O povo de Israel no Antigo Testamento era uma representação da igreja no Novo Testamento. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos: permaneçam em Jerusalém. Claro, a ordem era para que eles, em Jerusalém, eles buscassem o Senhor, eles orassem, eles ouvissem da palavra do Senhor, eles mantivessem a chama viva, eles mantivessem os olhos nas botijas renovados. Mas eles deviam fazer isso em Jerusalém. Se você quer ser avivado, se você quer participar da geração do avivamento, você precisa entender esses dois princípios: permanecer e Jerusalém. Presta atenção aqui. Eu costumo falar para as pessoas que estão próximas de mim que todo aquele que quer buscar a Deus, ele precisa de 3 ingredientes. Eu costumo falar que são os 3 pilares da busca de Deus. 3 ações que você deve praticar se você quer buscar a Deus. 3 princípios que, se você não praticá-los, você não pode dizer que você busca a Deus.
O primeiro ingrediente dos 3 para mim é a oração. Fala comigo, oração. Através da oração nós falamos com Deus. A Bíblia nos ensina de várias formas. O próprio Jesus nos disse que nós devemos orar sempre sem nunca esmorecer. Paulo fala que nós devemos orar sem cessar, orar em todo tempo, orar por tudo e por todos. Se você quer algo, você precisa orar. Se você tem uma necessidade, você precisa orar. Tiago nos ensina que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz. Fala comigo, oração. Se você ler Atos no capítulo 1, os discípulos se reuniam e constantemente, durante aqueles 10 dias, eles oravam ao Senhor. Eles clamavam por avivamento. Se você quer que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, se você quer encontrar com Deus, você precisa orar. O segundo ingrediente é a leitura da palavra. A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos todos os dias. Não é só os domingos, não é só quando tem campanha na igreja, é todos os dias, se alimentar da palavra de Deus. Deus quer falar com você todos os dias, mas para que Ele fale, você precisa ouvir. E como você ouve a voz do Senhor? Não é através de uma manifestação da voz audível de Deus, mas é através da leitura da palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, leia a Bíblia. Fala para a pessoa que está do outro lado, diga, leia a Bíblia. Agora olha para mim, presta atenção. Os 3 ingredientes da busca de Deus é a oração, é a leitura da palavra. Agora presta atenção do terceiro aqui, em nome de Jesus. O terceiro ingrediente é a igreja. Fala comigo, igreja. Mais uma vez, diga igreja. Você não pode buscar a Deus sem a igreja do Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão individualista, tão egocêntrica, que chega ao ponto da pessoa achar que ela pode servir a Deus sozinha, que ela pode viver a vida cristã sozinha, mas a vida cristã jamais foi projetada para ser vivida sozinha. Deus nos criou para vivermos em família, Deus nos criou para vivermos em comunidade, Deus nos criou para vivermos na igreja do Senhor. É aqui que ferro afia ferro. É aqui que nós recebemos do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. A única vez na palavra de Deus, ou melhor, a primeira vez na palavra de Deus que nós vemos Deus dizer que algo era ruim, não foi nem na queda de Lúcifer, foi lá na criação. Quando ele vê que Adão estava sozinho, ele diz assim: não é bom que o homem esteja. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus nos criou, e o sacrifício de Jesus nos deu um assento na igreja do Senhor, na família do Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Eu costumo falar para a Bispa Brenda isso. O primeiro sinal que indica que uma pessoa está fria com Deus, que a pessoa está perdendo a chama no seu coração, é quando a pessoa se esfria na igreja. O primeiro indício que alguém está enfraquecendo na fé é quando a pessoa se esfria na igreja. Ela deixa de ir nos cultos, ela deixa de participar. Agora tem uma desculpa: estou assistindo online, estou assistindo na TV, mas não está assistindo nada. Às vezes por consciência só liga lá a TV, liga o aparelho de celular, mas nem presta atenção, nem canta uma canção. Aí a pessoa vai se esfriando com Deus. Ela tem comunhão com todos,
menos com a igreja. E a Bíblia nos ensina que espírito, ele é transferível. A Bíblia fala que Moisés, ele tira do seu espírito e transfere para os anciões. Quando você está próximo só de quem não tem fé, só de quem é incrédulo, só de quem não tem o propósito de Deus no seu coração, você recebe daquela carga sobre você. A incredulidade alheia contamina a sua fé. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas da mesma forma, quando você está perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, de pessoas de fé, de pessoas apostólicas, que amam a Deus, que amam a sua casa, que amam a sua causa, você também recebe daquela fé, você também recebe daquela unção, daquela motivação, você recebe daquele Espírito. Se você quer buscar a Deus, você precisa da igreja do Senhor. Muita gente deixou de buscar a Deus porque estava com medo de ir para a igreja, com medo de congregar. Interessante que quando Jesus ele morre, ele é crucificado, os discípulos ficam com muito medo. E a Bíblia fala que eles se trancam ali e ficam juntos, com medo. Porque saiu um boato lá que tinham roubado o corpo de Jesus. Se os romanos, o sinédrio veio atrás de Jesus e crucificou, os próximos eram os discípulos, e eles se amedrontaram. Mas eles não deixaram de estar juntos, eles não deixaram a congregação no contexto daquela época. Ainda com medo, ainda com a porta trancada, depois da ressurreição, Jesus se manifesta no meio deles. A Bíblia fala que só um perdeu o culto, só um ficou em casa, que era Tomé, e Tomé perdeu aquela manifestação. O coração dele estava fechado. Mas quando você está no lugar certo, quando você está na igreja do Senhor, o príncipe da paz vai te encontrar, o Espírito Santo vai lá onde você estiver, vai se manifestar, vai te curar, vai te transformar, em nome de Jesus. A Bíblia fala que eles, no meio ali daqueles 10 dias, antes do dia de Pentecostes, eles tinham aquele problema para resolver. Os 12 agora eram 11. No texto fala que haviam ali 120 pessoas. 120 pessoas naquela congregação. E os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, Pedro se levanta, os apóstolos com eles, e eles se levantam para resolver o problema. O Espírito Santo dá a direção, e por fim, todos ali, eles resolvem o problema, através da direção dos apóstolos, e eles selecionam Matias, para se tornar apóstolo. Eles fizeram alguns critérios ali, a pessoa precisava estar com Jesus em todo o tempo, precisava ser testemunha da ressurreição. Eles chegaram a 2 nomes e por fim, através de um método ali de escolha, eles selecionam Matias. Presta atenção em nome de Jesus. Eles só experimentam o derramar do Espírito Santo depois daquela decisão. Depois que Matias vem, aí entramos no capítulo 2, aonde Deus derrama o seu Espírito. Algo que é fundamental no caminho do avivamento. Algo que é fundamental para você experimentar o agir do Senhor. Presta atenção. Unidade de visão. Unidade de
visão. Fala comigo, visão. Uma única visão. Ali eram 120 pessoas, uma igreja inteira, interessada em resolver aquele problema. Personalidades diferentes, opiniões diversas, mas a Bíblia fala que Jesus tinha escolhido os seus apóstolos, e a direção veio através dos apóstolos. Os apóstolos se reúnem, a igreja estava ali, e eles selecionam Matias. Apesar de personalidades diferentes, de opiniões diferentes, chegou o momento que eles tinham que ter uma única visão. Só depois que a igreja teve unidade de visão, que o Espírito Santo veio. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, entenda esse princípio. Eu creio que Deus quer derramar o seu Espírito sobre a fonte da vida. Deus quer derramar o seu Espírito sobre a sua vida. Onde tem duas visões, eu costumo falar que há divisão. E o Espírito Santo não vem quando há divisão. O Espírito Santo vem quando há uma única visão. Sim, temos personalidades diferentes, temos opiniões diferentes. Deus não despreza a sua opinião. Tem hora e lugar para ser falado, para as perguntas serem solucionadas. Mas quando o Espírito Santo vem, através dos apóstolos, através do mover apostólico, através da direção do apóstolo César, aí a personalidade fica de lado, a opinião vai na cruz, e nós temos uma única visão. Quando a igreja tinha unidade de visão, a Bíblia fala que entra no capítulo 2, verso 1, o Espírito Santo vem como um vento impetuoso e derrama sobre aquela igreja. Fala comigo, uma única visão. Fala para o seu irmão, uma única visão. Aleluia. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Interessante que os discípulos só chegaram na solução deste problema, eles só chegaram a ter uma única visão, porque Judas havia sido tirado, porque Judas havia traído. Judas traiu, Judas cometeu aquela atrocidade, depois experimentou as consequências daquilo, aí ele é tirado. Por causa daquele problema, os apóstolos se reúnem, resolvem o problema, e todos ali permanecem com uma única visão. Você já reparou que Judas acabou sendo fundamental para o projeto do Senhor? Judas contribuiu mais do que prejudicou. Judas foi um traíra, foi um ganancioso, um corrupto, um endemoniado, e conseguiu trair o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. Mas no final, Judas foi uma peça importante no propósito de Deus. Judas foi uma peça importante no processo. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Judas não foi escolhido pelo homem, Judas foi escolhido por Jesus. Ele escolheu cada um dos apóstolos, inclusive a Judas. Ah, meu irmão, essa é uma lição tremenda. E você deve olhar todos os problemas que você enfrenta como Judas. Judas não foi uma escolha humana, mas foi uma permissão de Deus. Os problemas que você está enfrentando foram permissão de Deus. A Bíblia fala que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Só toca com a autorização de Deus. E se Deus permitiu que Judas traísse, se Deus permitiu que Judas cometesse aquela atrocidade,
Não foi porque Judas iria dar um fim ao propósito de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Nada pode dar fim ao propósito de Deus. Judas se levantou, possuído por Satanás, mas no final da história, Judas mais abençoou do que prejudicou. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei que Judas você está enfrentando, mas ele só levantou com permissão de Deus. E se o Pai, cheio de amor, permitiu esse problema, é porque esse problema não vai ser o seu fim, esse problema não vai te atrasar, esse problema não vai te prejudicar, mas vai ser parte do processo de Deus, vai ser parte do plano de Deus, e no final da história vai te abençoar mais do que prejudicou, em nome de Jesus. Até Judas foi transformado em bênção. Não tem maldição que Deus não possa transformar em bênção. A Bíblia fala que os discípulos, eles, quando veem Jesus se preparando para subir, para ser assunto aos céus, quando eles ouvem Jesus falando que Ele derramaria o seu Espírito e aconteceria um avivamento, eles começam a perguntar sobre tempo. Eles começam a perguntar: será que é agora que vais restaurar o reino a Israel? Será que é esse o momento que o Império Romano vai ser tirado e que Israel vai ser um reino independente e dependente de Deus? Aí Jesus vira para eles e diz assim: olha, o tempo e a estação só compete ao Pai, é responsabilidade de Deus. Tira os seus olhos daquilo que é supérfluo, tira os seus olhos das distrações, tira o seu foco daquilo que compete a Deus somente, e coloca os seus olhos no lugar certo. Daqui a alguns dias eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, e vocês serão ativados, despertados, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, tira os seus olhos das distrações, coloca os seus olhos no Senhor, coloca os seus olhos no Espírito Santo, busca o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Ama o seu próximo como a você mesmo, servindo na igreja do Senhor, fazendo a obra de Deus.